E se a gente pudesse ensinar os computadores a entender o código da vida? Olha, isso pode até soar como ficção científica, mas essa é a questão central que está movendo uma das áreas mais fascinantes da ciência hoje em dia. Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender como a união da biologia com a inteligência artificial está literalmente decifrando os segredos mais profundos de todos os seres vivos. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa pelo tamanho do desafio, depois apresenta a bioinformática e sua grande aliada, a IA, confere um caso real de muito impacto e, no final, olha para o que vem pela frente. Vamos nessa? Para começar, é preciso ter uma noção da dimensão desse desafio. Nós estamos falando de decifrar o manual de instruções fundamental de todos os seres vivos. Pensa só no genoma como se fosse um livro de instruções imenso. Cada organismo tem o seu, e ele é todo escrito numa linguagem super complexa de moléculas, o DNA, o RNA e as proteínas, que são, na prática, as operárias das nossas células. Entender esse livro é a chave para desvendar como a vida realmente funciona. E claro, para encarar um desafio desse tamanho, era preciso surgir um novo campo de estudo, uma verdadeira nova fronteira do conhecimento. E essa fronteira é a bioinformática. Ela é basicamente a ponte perfeita entre o mundo da biologia e o poder da computação. É ali que a montanha de dados da vida se transforma em conhecimento de verdade, em algo prático. E o impacto disso é gigante. Na medicina, por exemplo, ajuda a entender a origem das doenças. Na farmacêutica, acelera e muito o desenvolvimento de novos remédios. E até na agricultura, permite criar organismos geneticamente modificados de um jeito muito mais controlado e seguro. Mas a bioinformática não está sozinha nessa jornada. Ela tem um aliado revolucionário extremamente poderoso. Vamos conhecer as máquinas que estão, de fato, aprendendo biologia? Então, o ponto crucial é o seguinte: a biologia moderna gera uma quantidade de dados que é simplesmente avassaladora. É como tentar achar uma agulha num palheiro do tamanho de um continente. E para piorar, esse palheiro está cheio de ruído, ou seja, de informação que não serve para nada. É exatamente aí que entra o machine learning, ou aprendizado de máquina. Essa forma de inteligência artificial consegue vasculhar esses volumes absurdos de dados e encontrar padrões, conexões e ideias que seriam totalmente impossíveis de um ser humano detectar sozinho. E a variedade de tarefas que a IA já executa é impressionante. Ela já está prevendo como as proteínas se dobram no espaço, alinhando sequências de DNA para achar mutações, identificando genes ligados a doenças como câncer, prevendo o que uma proteína nova faz na célula e até mapeando toda a rede de interações entre elas. É, sem dúvida, uma revolução na pesquisa. E o mais legal é que isso não é só teoria, não. Essa tecnologia foi testada para valer em um dos maiores desafios globais da nossa geração. Vamos ver como ela se saiu nesse teste de fogo? A pandemia da Covid-19 colocou todo mundo contra a parede e mostrou a urgência dessas ferramentas. A pergunta é: como exatamente a bioinformática e a inteligência artificial ajudaram nessa luta contra o relógio? Bom, a resposta veio de várias frentes. Para encontrar tratamentos, a IA analisou remédios que já existiam para ver se algum servia. Para entender por que a doença era mais grave em algumas pessoas, fizeram estudos genômicos em larga escala. E para rastrear o vírus e suas mutações, usaram técnicas que constroem a árvore genealógica do vírus. E isso trouxe resultados concretos e rápidos. Essas pesquisas computacionais, logo de cara, apontaram para remédios como o atazanavir e o baricitinib como bons candidatos, o que acelerou demais o início das pesquisas clínicas com eles. E aqui tem um exemplo fantástico do poder da colaboração global. A ferramenta Genome Detective, que teve participação de cientistas do Brasil, da África do Sul e da Bélgica, foi fundamental para identificar novos vírus rapidamente, como aconteceu no primeiro caso confirmado na Bélgica. A resposta à pandemia foi um teste tanto, mas a jornada, ela está só começando. Então, qual é o próximo passo? Qual o próximo grande desafio? O que fica de tudo isso é que a combinação de inteligência artificial e bioinformática deixou de ser só uma curiosidade. Hoje ela é um pilar essencial da ciência. É um campo de pesquisa fundamental para as próximas grandes descobertas da humanidade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta muito poderosa para refletir. Agora que a gente tem as ferramentas para ler e interpretar o código da vida com uma velocidade e precisão que nunca tivemos antes, qual será a próxima grande barreira da medicina que vamos conseguir derrubar? O futuro, sem dúvida, é muito promissor.